Empreendedor, você acha que você consegue sobreviver sem inteligência artificial? Se não, esse é o seu podcast, porque eu tô aqui com a Ana Tex, que é a maior influenciadora, no meu ponto de vista, de inteligências artificiais, marketing digital e negócios digitais. Ela tem mais de 623 mil seguidores, mas a influência dela vai muito além disso. Então fica aqui nesse podcast que você vai poder realmente entender sobre empreendedorismo, franquias, marketing digital, inteligência artificial, vendas e muito mais. O Guia-se Podcast é feito para você, pelas mentes que movem para que você possa ter realmente um empreendedorismo responsável e com lucratividade. Meu nome é José Rubens, eu sou fundador da Guias, que é uma das patrocinadoras desse podcast. Tenho 28 anos empreendendo e é aqui que você tem que ficar. Dá uma olhada, ver se você já não está inscrito aqui. Eu tenho que falar dos patrocinadores. A Guia-se é uma agência de marketing digital com mais de 100 unidades. Se você está buscando algum negócio para potencializar o seu lucro, a sua viabilidade, a Guia-se pode te ajudar nesse caminho. Se você está buscando um negócio para empreender, a Guia-se é uma franquia de agência de marketing digital. Você pode empreender home-based. Eu tenho também a Guide, que é uma plataforma de presença local para redes de negócios, principalmente redes de franquias. E eu tenho também a Franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação de redes de franquias e redes de negócio. Mas eu não poderia deixar de falar também da Cheirinho Bom, a franquia que mais cresce no Brasil. Ela tem hoje cerca de 1.000 unidades, são as melhores cafeterias do Brasil. Dá uma olhada aqui embaixo, é só clicar. Mas antes de investir, assim como na Guia, se você precisa entender se o negócio é para você. Não vai comprar de qualquer maneira, investir de qualquer maneira, que não é essa a minha proposta aqui. É só para você conhecer. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Maravilhoso. Tudo jóia. Poxa, é uma honra receber você aqui. Obrigada. Demonstra a sua generosidade, o tamanho que você tem na internet, está aqui no nosso podcast. Uma das coisas que eu sempre falo, a minha capacidade é de trazer pessoas muito melhores do que eu para a gente falar para a nossa audiência. Eu que fico honrada, te conheço há muitos anos, né? Sim. Sei o quanto que você empreende, a importância, né, sua para o empreendedorismo digital, porque você foi um dos primeiros pioneiros aí, né? Acompanha sua trajetória. Então, fico feliz, né, que a gente tá aqui, com todos os desafios no mercado, a gente tá há muitos anos no mercado, Sim. né? Eu quero responder uma pergunta antes, para que a gente possa depois caminhar para a sua história. Eu tenho um ponto bem interessante. Fala para mim, Ana, dá para o empreendedor viver sem inteligência artificial hoje? Olha, hoje a gente pode falar que tudo bem ele não tem inteligência artificial, porque eu sei que tem muita gente que não usa, mas assim, já estamos entrando a área do tsunami, entendeu? Para mim, a inteligência artificial não é uma onda. Como eu fui a primeira pessoa a falar de Instagram para negócio no Brasil, e para mim, o Instagram é uma onda, uma rede social é uma onda. A inteligência artificial vai mudar tudo. Então, eu não quero assustar as pessoas, né? Mas até hoje tudo bem, mas a partir do que você viu, você não tem como desver. Então, eu acredito que é um grande tsunami, já está chegando com uma força muito grande, mas vai mudar tudo que a gente conhece, né? É uma loucura. Eu fui para o Vale do Silício, na Califórnia, e eu tenho ido todos os anos para entender isso lá. E é bem impactante, assim, as perspectivas que a gente tem, né? Então, com certeza, daqui para frente, você vai ter que plugar, de alguma forma, a inteligência artificial, não só no seu negócio, como na sua vida. Pessoal, vocês viram a qualidade desse conteúdo que a gente vai entregar? E antes da gente continuar, eu tenho que entregar meu livro. Esse livro Obrigada. aqui, Checklist Minha Franquia, Muito bom, que ajuda pessoas a pessoal? empreenderem corretamente com uma franquia. Então, o livro é Transferência Vamos de ler. Conhecimento. Eu Se tenho... você não lê, vai lá na inteligência artificial, tira uma foto de uma página que você gosta e fala para ela te explicar, né? Pois é, pois é. Porque agora vai ser assim, viu, Zé Rubens? E, aliás, se você for até o final desse episódio, eu vou ter uma maneira de você pegar o PDF desse livro eu quero aqui. PDF, Então, fica lá. quero PDF. Fica lá. Uma das coisas que eu acho que é interessante também, que você fique até o final, porque eu tenho um recado do Joel J e do Alfredo Soares para você. Mas não adianta pular. Você vai ter que ficar até o final. Combinado? Ana, é o seguinte. Teve um dia, eu estava num espaço Herbalife. Você lembra desse dia? Eu vou te Vamos lá, lembrar. me refresca a memória. A gente estava falando sobre marketing digital, você atendia alguns clientes, nós estávamos comentando inclusive da G, que você atendeu bastante tempo ela. E aí eu falei assim, não, você precisa conhecer um cara. E esse cara
chama Conrado Adolfo. E aí você conheceu o cara, se tornou uma aluna dele. Aliás, o Conrado Adolfo que veio aqui também. Você lembra disso ou não? Eu não lembrava que você. Eu lembrava que eu fiquei sabendo do Conrado Adolfo por diversas formas, assim, Sim. mas por pessoas falando, né? Depois caiu um vídeo pra mim dele. E realmente, Conrado é uma Sim. pessoa muito importante na minha trajetória, com certeza. E aí, conta um pouquinho dessa história de falar sobre Instagram, que você foi uma das primeiras do Brasil que falou, ou a primeira do Brasil que falou sobre isso. Aconteceu que eu já tinha uma trajetória no digital, que eu estava desde o Orkut, eu sempre usei o digital para ajudar empreendedores, eu amo empreendedorismo, amo ajudar empreendedores. E eu tinha uma agência na época, há muitos anos atrás, que eu usava tudo que podia para que o empreendedor tivesse resultado. Então eu tinha clientes, só que eu tava, sabe quando você tá antes em algo que você sabe que vai ser bom, mas que você fala, cara, ainda não tá no timing? Eu não tinha essa visão naquela época. E aí eu usava Orkut, usava YouTube, usava Blogspot, usava várias coisas para ajudar os meus clientes a terem resultado. Inclusive, a G, que você falou que tem 3 salões de beleza, era uma das minhas clientes. Os meus clientes acabaram me indicando. E depois eu fui começar a dar aula numa faculdade. Comecei a dar aula na faculdade, me chamaram para ser coordenadora, porque as aulas eram bem interessantes. Aí eu consegui, com as minhas estratégias malucas, porque na verdade eu plugava várias coisas, a bater recorde. Era uma faculdade com várias unidades, e a unidade de Indaiatuba, onde a gente está, bateu recorde, graças a essas estratégias, que misturava telemarketing com internet. E aí me convidaram a ser diretora dessa faculdade. Fiquei lá um tempo, só que aí o mundo corporativo eu vi Sim. que não era para mim. E aliás, você me convidou para dar aula de pós-graduação, não Você sei deu se eu aula não de... dei. Nossa, você vê como são as coisas. Ainda bem, né? Coisas boas aconteceram. Você Pois vê, é é. verdade. Eu acho que era curso de marketing, Sim, né? foi. Fui dar uma. Marketing digital. E você gostou de dar aula? Cara, não. Não? Bom, Não, mas... porque assim, na verdade, você vê nesses cursos Aham. muita gente cumprindo tabela. É isso que me frustrou também. E aí, Me frustrou bastante. eu fui dar uma aula uma vez numa faculdade de pós-graduação, uma bela faculdade, Impacta. É legal Sim. pra caramba. Aham. Daí eu falei assim, ó, que horas começa a aula? Ah, vai começar 8 horas. Aham. Beleza, eu vou chegar umas 7h30. Não, não esquenta a cabeça. Eu falei, como assim não esquenta a cabeça? Não, vou chegar lá às 7h30. Cheguei, montei tudo. O primeiro aluno chegou 10 para as 9. Complicado, né? Eu falei, cara, o que vocês vão fazer? É isso, né? A educação no Brasil infelizmente, é muito arcaica, né? E as pessoas não têm um foco, né? Enfim, Voltando lá pro assunto. voltando, aí eu fui coordenadora dos cursos, fui diretora, aí eu me frustrei com várias questões desse tipo e algumas outras. Acabei que, no final das contas, a energia não batia mais, eu fui mandada embora e foi muito louco, porque eu sempre fui uma pessoa ah, muito comprometida com as coisas que eu fazia. Então, foi assim, pô, como se fosse uma rejeição, né? E aí eu fiquei, pô, o que que eu vou fazer? Comecei a gravar uns vídeos para YouTube naquela época, eu tava com uns 27 anos, né? E aí eu comecei a pensar. Não, na verdade eu comecei a criar uma consultoria de redes sociais. Na verdade, nem existia essa parte de social media. é, e eu fazia aquilo que eu já fazia antes, só que com mais estrutura, porque já tinha Facebook, já tinha Instagram, tava começando. O Instagram era praticamente a manivela, né? Era só pôr uma foto com um filtro e só, não tinha vídeo, nada. E aí eu queria muito escalar. Eu falava assim, puxa, eu atendia vários clientes e eu não queria ter equipe naquela época, mas eu queria escalar. Eu falei, poxa, eu tenho conhecimento, como que faz para ganhar dinheiro mesmo, né? E porque eu levava uns cheques borrachas, aquela coisa toda. Que hoje, se fala cheque borracha, a nova geração nem sabe o que que é Não sabe, cheque, né? não sabe. Bom, enfim, aí eu, eu vi o Conrado Adolfo. Sim. Então, muito obrigada, porque eu não lembrava que você tinha falado, mas você é dos percussores, né, Sim. do internet marketing também. E aí eu comecei a estudar como se fazia um curso online. Porque falei, bom, então e se eu ensinar o que eu sei na internet? E aí o Conrado, ele falava assim, ó, ensina algo mais fácil e tal. E aí eu entendi que eu tinha que ensinar algo mais simples que eu sabia naquele momento, porque eu precisava, na verdade, ter um entendimento de colocar um curso online no ar, que na época era bem mais complexo que hoje, não tinha
toda essa estrutura que é mais fácil que hoje tem. E aí eu criei o primeiro curso de Instagram para negócios. O que que aconteceu a partir daí? Eu me posicionei, aí que eu fui entender o posicionamento na internet. Todo mundo falava, nossa, a Ana entende de Instagram, ela é a mulher do Instagram, ela não sei o quê. Tinha gente que achava que eu trabalhava no Instagram, pra você ter uma ideia. Gente grande do digital, né? Inclusive, criei os Instagrams de vários grandes hoje, né? Enfim, só que aquilo não era a minha essência, porque eu não queria só ensinar Instagram. Eu achava que o empreendedor, eu acreditava nisso, que ele precisava de várias ferramentas integradas. E eu me incomodava, que eu fiquei posicionada. É muito louco, porque naquela época eu poderia realmente ter tido muito mais resultado, mas eu falei, não, não é só isso. Aí eu fui, criei um treinamento que chamava Turbotex, que tinha todas as ferramentas. Lembro. E o que que aconteceu naquela época? Ter ido para o digital explodiu minha mente, porque eu ensinava, imagina, trabalhava em casa ali e de repente várias pessoas me assistindo, várias pessoas me pedindo palestra. E existe um efeito E aliás, colateral, né? você já foi dar uma palestra na minha convenção. Você lembra Verdade, disso? verdade. Você me chamou acho que 2 vezes já. Sim. Foi no hotel, o Foi. hotel O Quatro Quatro Estações, é. Estações. Muito legal. Acho que você foi, acho que o Sim. primeiro a me É. chamar, né? Então, assim, o que que aconteceu é que eu comecei a colher os frutos disso. Só que eu comecei a me perder no posicionamento, né? Enfim, e aí, depois de um tempo, vários empreendedores falavam: Ana, tá dando resultado, muito legal, adoro Instagram, tô tendo resultado, porque como era os primórdios, então todo mundo que fazia qualquer coisa tinha resultado, né? Então eu não tinha algo assim, nossa, não era nada mirabolante. Eu falava pra pessoa postar, usar hashtag, essas coisas, né? Não tinha muita coisa no Instagram, era só postar e fazer um networking ali dentro. E aí muita gente começava, olha, tá dando resultado, muito legal, só que eu não tenho tempo. Você não tem alguém pra me indicar? E muita gente me pedia indicação e eu não tinha essa indicação. E aí eu falei, bom, eu vou formar então uma nova profissão. Eu não queria que chamasse social media, porque eu achava que as pessoas que faziam a faculdade, elas já vinham querendo ganhar muito mais e tal. Eu queria queria criar alguma coisa que resolvesse o problema do empreendedor, mas que a pessoa viesse na boa, querendo aprender de baixo, do zero, sabe? Sim. E aí eu coloquei o nome Assistente Virtual de Mídias Digitais. Isso era 2018. O que que aconteceu? Eu estava aqui falando com o empreendedor e eu resolvi falar, beleza, vou falar com outro público, que é um público iniciante, que é um público que muitas vezes ele ou é um empresário que quebrou e aí ele tem que se reposicionar, ou é uma pessoa que está desempregada, enfim. E o que aconteceu é que eu achei que eu ia me manter falando com o empreendedor, só que acontece que isso aqui me tirou o foco. E foi muito legal, porque o que que aconteceu? Eu tinha que ensinar marketing digital para uma pessoa completamente leiga e que não tinha veia empreendedora. Então veio a pandemia, muitas outras pessoas vieram aprender uma nova profissão comigo, porque estava em alta, a internet estava em alta na pandemia. E eu formei muitas pessoas. Só que não era. Depois que eu estava posicionada, eu não conseguia mais falar com o empreendedor, porque eu estava falando com esse público, né? Então, na internet, eu entendi isso, né? Que quando você levanta uma bandeira, meu, você perde a outra. É É muito. mesmo. Porque você acaba falando com aquilo, as pessoas se desconectam e o algoritmo não te entrega mais. Então, eu perdi meu engajamento para o empreendedor e tudo mais. E é muito louco, porque eu só fui perceber isso depois de muito tempo. Sim. Mas eu fiquei muito frustrada, porque eu queria. Não é bem isso que eu quero. Eu quero falar com esse público, beleza, mas eu quero falar com o empreendedor. Então eu tive que me reencontrar nesse momento. Então foi um momento foi um momento meio que deu uma parada para eu entender o que que eu queria, sabe? Eu tive que me reencontrar. Foi um momento até difícil, porque eu fiquei em depressão, porque eu não sabia, cara, eu não sabia. Sabe quando você entra num automático, que você já tá fazendo Sim. as coisas e que depois você olha para aquilo, mesmo, parece que não tá Quantos fazendo alunos você sentido. teve no assistente? Putz, eu não sei. Eu sei que a gente fazia turma de 1.500 pessoas. A Você gente tá fazia de muita brincadeira. gente. Tinha muita gente. Eu nem sei te falar. Sim. Eu nem sei. Eu já tive mais de 30 mil alunos nessa sequência toda aí, nessa jornada. E aí aquilo não fazia mais sentido para mim falar com aquele público, porque era um público que precisava trabalhar muito a mentalidade, porque eles tinham muito medo das coisas, muito medo de não conseguir Sim. cliente. E aí eu tinha que ficar, o coach mesmo, mentalidade. Eu falei, poxa, eu não. E aí eu fiquei, eu não sei o que eu quero.
não sei o que eu quero e tal. E aí eu falei, e aí eu voltou, não, eu quero falar com o empreendedor, eu preciso fazer isso, né? Porque é onde tá a minha zona de genialidade. Eu gosto de gente que arrisca, que tem vontade de fazer acontecer e tal. Só que aí veio a inteligência artificial em 2023, que eu tive esse contato, e aí eu falei, nossa, é isso que o empreendedor precisa. Porque com isso, ele dá asas à imaginação dele. Né? Com isso, ele consegue fazer o que sempre ele quis e sempre ele precisou de um braço, de uma outra pessoa e tal. Falei, é isso, porque eu sempre fui a pessoa que simplificava as coisas para o empreendedor ter resultado. Eu fui a pessoa que dava o atalho para ele fazer. Falei, nossa, é isso aqui. Eu vou ser referência nisso aqui. E aí eu entendi, porque o que acontece? Eu entendi que quando eu fiz o primeiro curso de Instagram, eu me tornei rapidamente uma referência, porque eu era a única que estava falando daquilo. Mas com a minha trajetória toda, eu entendia mais aprofundadamente como se tornar uma referência. E aí eu falei, não, eu vou me tornar uma referência disso aqui. E aí eu comecei. Eu já tinha uma palestra online pelo Sebrae naquela época. E aí eu já falei de inteligência artificial, o povo pirou. Falei, não, é isso mesmo. E eu entendi como criar. Aliás, falando de inteligência artificial, foi o único lugar que eu consegui ter um efeito uau, assim, nas minhas palestras. Da pessoa ficar, uau, né? De ouvir as pessoas falando. Eu falei, nossa, isso aqui é muito disruptivo mesmo. E aí eu criei uma mentoria que chamava Lucro com Inteligência Artificial inicialmente, né? E aí eu fiz uma reunião com todos os meus mentorados e aí eu percebi que eles queriam criar cursos online com inteligência artificial, né? Falei, tá bom, então vamos pegar a inteligência artificial e jogar nisso que vocês querem, né? E a partir daí começou. Sim. E aí eu comecei a criar um método novo e eu comecei a entender, e é muito legal porque o método ele é vivo, né? Você vai entregando, as pessoas vão fazendo, como tudo é muito novo, e sempre eu fui essa pessoa que trouxe a inovação, que enxergou antes da maioria das pessoas enxergarem, você também é assim. Eu falei, ah, meu, vamos construir isso no Flow, né? Vamos ver onde isso Sim. vai dar, né? Tem uma coisa interessante, né? A gente já usa e eu falo lá na guia-se que se você não acessar pelo menos 5 vezes por dia o GPT, alguma coisa de errada você tem. Mas eu fui num evento essa semana, chama do Igor Moraes, um evento chama Agências Ah, Lucrativas legal. Conheço, o de Igor é de digital. Recife, né? Mas ele tá morando aqui em Alphaville agora. Tá. Cara, muito especial. E aí, teve um cara que foi fazer uma palestra de inteligência artificial e perguntou quantas agências aqui utilizam inteligência artificial. Dava para contar numa mão, Ana. Nossa. Inacreditável. Então a gente entende, todo mundo está sabendo hoje que precisa ter. É mais ou menos, volta no tempo lá em 97, quando eu comecei, que o cara fala assim, não, você precisa ter um site. Ele sabe que ele precisa ter, Uhum. mas ele não tem ainda. E ele não sabe nem o que ele quer no site, Não mas ele sabe. sabe que ele precisa ter. Ele sabe, É tipo isso, hoje tá é. acontecendo isso, né? Então, já acessar o GPT para te ajudar na produção de texto, de conteúdo, de planejamento, já é bom. Uhum. E porque muita gente aí não está nem fazendo isso. Essa que é a questão, né? Não tá mesmo. E a gente se sente, às vezes, numa bolha, porque todo mundo que está à sua volta começa a utilizar, mas está muito longe do mercado, não é isso? É isso mesmo. A gente se sente na bolha porque a gente não tem mais uma informação uniformizada, como todo mundo assistia TV, todo mundo cantava a mesma música, usava a mesma roupa, sabia os nomes dos mesmos artistas. Hoje está segmentado por conta do algoritmo da rede social, que todo mundo, cada um está na sua tela e na sua bolha. E eu estou na bolha da inteligência artificial, assim como você. Então a gente vê que é um tsunami. Você vê o que dá para fazer com aquilo, e aí a hora que você sai fora, e é muito importante pra gente sair fora da bolha. É sair mesmo, conversar com outras pessoas de outros lugares, outras bolhas e tal, e ver. E aí você vê que ninguém, quer dizer, não é ninguém, mas poucas pessoas estão usando. E quem tá usando como se fosse um Google melhorado, né? É. Agora, fala para mim, qual é a principal plataforma de inteligência que você usa? E, obviamente, não é uma só. Quais são São as várias, né? satélites? Então, eu sempre recomendo que as pessoas dominem o chat GPT, até porque para mim o chat GPT é uma ferramenta que ela vai evoluindo muito rapidamente conforme o tempo eles pegam, né, as coisas que estão, sei lá, a China, porque, vamos lá, OpenAI, que é, né, do ChatGPT, lançou o ChatGPT, é dos Estados Unidos. Só que a China está muito forte. Então a China vem e traz uma, DeepSeek, por exemplo, Humanos, que é nossa, maravilhosa também. Então, eu acabo usando. Eu sou um radar, né? Eu sou um radar, eu vejo tudo, eu uso
experimento, né? Sim. E aí, só que a IA, eu percebi o seguinte, que você tem que usar, e às vezes uma IA você fala assim, isso aqui não vai dar, isso aqui tá ruim. O que que eu faço? Hoje eu salvo tudo que eu uso, né? E eu volto lá, porque muda muito, né? Então, por exemplo, o Grok é a do Elon Musk. Meu, o Grok é fantástico. Só que quando você viu pela primeira vez, o ChatGPT faz isso. O Grok, ele tem uma linha de raciocínio muito boa. Se você fizer uma terapia com o Grok, você sai, eu nunca pensei isso sobre mim mesmo. É muito louco, assim. Então, o Grok, o Queen, que é do Alibaba, né? O Alibaba, a gente começa a ver que cada uma, ela vai para uma vertente, ela tem uma forma diferente de você ver as coisas, né? Tem o Genspark, que também é muito boa. Então, e aí tem as outras IAs que são para vídeos, ou IAs que são para mapas mentais, IAs, e aí você começa a ver a segmentação das IAs, IAs de música. Então, eu uso uma série de coisas, só que eu comecei a entender o que o meu cliente precisa, e eu comecei a fazer, então, esse quebra-cabeça das IAs. Né? Sim. Mas tem aquela que eu falo, ó, domine o chat GPT. Se você dominar o chat GPT, você vai dominar a linguagem da IA, que são os prompts, Prompts. né? E que é muito louco, né? Porque o que que acontece, né? As pessoas tendem a complicar as coisas. Sim. Então, muita gente fala, a primeira coisa que você precisa entender é a engenharia de prompt. Aí eu já vejo assim, as pessoas... Porque a gente precisa traduzir isso para o leigo. Quando a gente fala em engenharia de prompt, o cara que não sabe nada, ele já pensa assim. Sabe aquele meme da Nazaré que ela vê um monte de fórmula, assim, que ela fica, nossa, porque ele acha que prompt é um negócio super complexo, né? E na verdade, hoje, como que eu faço os meus prompts? Eu tenho documentos que são de contexto, por exemplo, tem um projeto, eu quero lançar um curso. Eu tenho um documento completo sobre tudo, sobre o público-alvo, para quem que é, o que é que vai ter ali, qual é o conteúdo, etc. E para mim, eu jogo esse documento ali e a partir dali eu pergunto o que eu quero. Então, para mim, o comando é esse. Eu quero criar 10 conteúdos para o meu Instagram para vender este produto aqui. Para mim, aquilo é o prompt, né? Aquilo é o comando. Então, o que eu percebo é que a gente precisa simplificar as coisas para os leigos. Ou seja, você precisa ter um documento de contexto. Por exemplo, você falou, vou ter o PDF do meu livro. É isso. Eu preciso do PDF do seu livro para entender, tá, como que o José Rubens pensa? Então, eu jogo lá, vai trazer para mim. Baseado no pensamento dele, do checklist da minha franquia, eu não tenho uma franquia, mas como que você acredita, ChatGPT, sabendo tudo que você sabe de mim, que eu posso usar o que ele traz nesse livro? Então, basicamente, em vez de a gente ficar falando, engenharia de prompt é você entender a linguagem, a inteligência artificial hoje, o ChatGPT, ele tem uma memória que antes ele ia guardando, agora ele tem uma memória de tudo que você já fez lá dentro. Então, é você entender isso, que se você já colocou muita informação interessante ali sobre você ou sobre o seu negócio, ele entende. E a partir daquilo você pode jogar outros inputs, outros contextos e trazer uma nova informação a partir daquilo, né? Então, assim, para mim domine as LLMs, que são as Large Language Models, que são ChatGPT, Gemini. O Gemini, eu fui agora para o Vale do Silício e eu estive lá no Google, né? E assim, o que foi falado para mim? Um brasileiro que trabalha lá há muitos anos, ele falou: olha, o Google, todas essas ferramentas que vocês estão vendo, o Google, ele tem, né, praticamente coisas muito mais poderosas, muito mais efetivas, muito mais do que isso que vocês estão vendo aí. Só que eles estão esperando o tempo para poder fazer esses lançamentos. Agora me parece que o Google está fazendo. Por quê? Porque qualquer problema que acontecesse com as IAs, e até uma questão cultural, porque as pessoas estão se acomodando, entendendo o que é uma IA, o que ela faz, se o Google lançasse tudo que eles têm, isso poderia dar vários Sim. problemas, né? Então, o OpenAI está lançando, tem um monte de empresa lançando, e agora eles estão lançando e várias coisas super interessantes. Então, por exemplo, o Gemini, que antes era o Bard, era uma inteligência artificial que você comparava com o ChatGPT e falava, eu vou usar o ChatGPT, acho que é melhor. Mas hoje, nossa, hoje tá incrível, assim, o Gemini. Então, por isso que tem que voltar a ver, porque Sim. eles estão lançando coisas novas. Então, o Gemini tá Né? muito E bom. assim, a gente acha que a IA é uma solução para grandes problemas, mas também ela é um grande problema. Eu estava vendo, inclusive no evento, que teve um carro vendido por $1, um carro de $40 mil vendido por $1 pela IA. O cara conseguiu enrolar ela o suficiente para que ela
formalizasse a venda por $1. É. Então, tem uma curva de aprendizado que ainda todo mundo tá. E ninguém sabe onde que vai chegar, né? Eu acho que é o problema. E parte do problema é porque as pessoas. A gente, hoje no Brasil, isso eu acho que é um problema muito pro brasileiro, né? A gente tem uma educação muito ruim. A gente tem a tendência das pessoas muito superficiais, consumindo conteúdos muito superficiais. Então, essa informação não chega. Então, por exemplo, hoje você consegue criar um clone seu, que parece você, Sim. com o clone da sua voz, e qualquer um pode aplicar um golpe, entendeu? Por isso que eu falo para as pessoas estudarem a IA. Estudarem a IA até para você se precaver do que está acontecendo. Sim. Eu vi um lançamento agora, recentemente, do óculos do Google. Um novo óculos, é o óculos Gemini. O 15º óculos que os caras... Mas agora a brincadeira ficou mais séria, porque você chega aqui, vamos supor, eu vejo, escaneio esse ambiente com meu óculos, beleza, fiz assim. O que está escrito aqui nessa tela aqui atrás, Google, Gemini? Ele fala. Onde que eu deixei minha carteira? Ele fala. Então, olha só. Você imagina um cara que, né? Aí eu tenho falado para as pessoas, tudo que é possível. Chegar um cara, hoje em dia, o cara não precisa roubar você. Ele pode chegar aqui com o óculos, pegar, olhar seu celular, ver suas coisas e tal. Depois ele falar, qual que é a senha lá que ele botou? Tipo, né? Pois é. Qual que é não sei o quê. Então, é nesse nível, entendeu? Sim. Porque é muito mais sofisticado. Então, eu acho que as pessoas precisam entender por várias coisas. Primeiro, para se reinventar, porque todas as profissões vão mudar, um monte de profissão vai deixar de existir, Sim. né? Então, por exemplo, quais profissões que estão fadadas a desaparecer muito rápido? Contador, advogado, terapeuta, várias dessas, várias administrativas de gestão e as pessoas não acreditam, elas falam, não, mas o contato humano, mas não sei o quê, mas é importante e tal. Gente, hoje a OpenAI ela já revelou uma nova pesquisa que a maior parte da forma, né, que as pessoas estão usando é para terapia. Nossa. E aí, quando tem post para terapeuta, eles ficam, imagina, qual é a linha da terapia que ele faz? Não, porque precisa do contato humano. Não, porque nunca vai substituir. Acontece o seguinte, que as pessoas elas querem resolver o problema delas. Então ela chega lá, desabafa com o ChatGPT e de repente o ChatGPT traz uma solução da depressão dela, né? E traz, porque Porque a ele não base de usa nenhuma. conhecimento dele é muito maior do que só do Exatamente. terapeuta, né? Exatamente, ele é 1000 vezes mais. E nas pesquisas, o ser humano já perdeu para todas as IAs. No QI, já perdeu muito longe, né? Eu tenho pesquisa ali, já perdeu muito. E foi feita uma pesquisa recentemente com médicos. Um grupo de médicos usando a IA para dar um diagnóstico. Um grupo de médicos sem IA e só IA. Então, eu não sei o percentual, depois eu posso trazer isso para vocês, ou depois eu te mando o vídeo e Sim. tal. Mas assim, o médico que usou IA, eles tiveram um acerto, digamos que seja aí 85%, digamos assim, usando IA. E médico sem IA, muito mais baixo. E só IA, tipo 90%. Eu não sei se foi isso. Depois a gente vê e tal, mas foi assim, uma diferença muito grande, só a IA. Sim. E essa uma esperança que alguns experts que estão estudando sobre isso tinha de que tipo, não, o ser humano com a IA vai ser um super humano. Só que o problema ele tá no humano, né? Sim. Então assim, o que eu percebo é que eu acredito ainda que a gente consiga trazer reinvenções, não para a profissão em si, tá? Por quê? Porque eu acredito o seguinte: quando a gente era pequeno, eu não sei se seu pai perguntou isso, sua mãe ou qualquer pessoa, Zé Rubens, o que você quer ser quando crescer? Né? Aí você, sei lá, falou, o que você falava? Engenheiro, na verdade, quando eu era pequenininho, eu queria ser bombeiro. Então, Você acredita? Mas bombeiro. tinha uma profissão igual. Mas veja, Zé Rubens, vamos refletir sobre isso. O que você vai ser, como se a profissão definisse quem você é, Sim. né? Imagina agora com a IA, tipo, com a pessoa estudou a vida inteira, fez pós-graduação, fez todos os congressos para ser aquilo que ela acha que ela é. Porque as pessoas não conseguem se definir. Se eu chegar, Zé Rubens, define quem você é sem falar o que você faz, sem falar a sua profissão. Quem é o Zé Rubens? Eu posso falar, aquele que segue os passos de Jesus.
Maravilha, você tem isso muito claro, Tem. mas a maioria das A pessoas não maioria não tem. tem. Entendeu? Então, o que que acontece? A hora que você tira a profissão dessas pessoas, o que que vai acontecer com Não tem. elas? E as profissões Elas estão não acabando. conseguem se reconhecer. Sim. Então, eu trago uma reflexão, porque no meu caso, hoje, eu não é só ensinar IA, é você mexer com a pessoa e Sim. você ativar que ela é muito mais, ela é uma essência, Sim. e ela só estudou aquilo porque alguma coisa dentro dela mexeu, pô, eu quero isso, né? Então, por exemplo, a minha faculdade, quando eu fiz hotelaria, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas Nossa. por quê? Eu tinha vontade de conhecer o mundo, eu tinha vontade de viajar, Sim. era isso, mas ninguém chegou e foi entender minha essência. Sim. Entendeu? Porque a escola, né, faculdade, vestibular, tem que sair aqui no outdoor, né? Você passou no vestibular, você é muito maravilhoso, e nosso cursinho é maravilhoso, clique aqui. Nem tinha clique aqui na época. Mas assim, é isso. E aí, quando você tira essa identidade, o que sobra, né? Então, o que eu quero trazer para as pessoas, e eu trago isso na minha metodologia, é que assim. Primeiro, você não é sua profissão, esquece isso. Você é as suas habilidades, Sim. os problemas que você passou e você conseguiu resolver, todo esse contexto. Porque eu sou a rainha da transição, né? Porque eu É. fiz muitas transições, Sim. né? Eu me reinventei muitas vezes, Pois, né? você teve um momento, inclusive, que ficou viajando pelo Fiquei viajando mundo. pelo Quanto mundo, tempo? 7 meses. Meu Deus. Porque eu achei que, porque aí eu fui relembrar da faculdade, SM6, quero viajar e tal. E aí fui, gostei, foi ótimo, mas aí eu falei, não, eu queria fazer isso, eu quero. Na verdade, eu entendi que o que eu queria era ter a liberdade de poder trabalhar de onde eu quiser, estar onde eu quiser, a hora que eu quiser, era isso que eu queria, né? Conhecer a cultura que eu quiser e também sair de lá, beleza, já deu, Legal. né? Então, assim, eu entendo hoje, Zé, que tudo vai mudar. As pessoas elas precisam começar a entender sobre esse mundo novo, começar a entender o que que eu faço com isso hoje no que eu tenho. E não ficar desesperado com o amanhã, porque o amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar vivo aqui. Então, assim, o que que eu posso fazer hoje com a IA no que eu faço? Quais são os gargalos que eu tenho que eu posso resolver com IA? Beleza, entendi. Tá, entendi, ok. Porque isso já é uma reinvenção. Pô, eu já faço um relatório, você faz um relatório melhor, uma proposta mais rápido. Isso vai te dando alívio. Nossa, Sim. agora eu posso crescer, eu posso pensar em estratégia. Ok. A partir daí, você vai ter cabeça para poder falar: beleza, o que eu tô fazendo hoje faz sentido para mim? Porque às vezes a gente. É aquele automático que eu falei para você que eu tava. Às vezes a gente tá num negócio automático, a gente nem para pensar se faz sentido ou não. Porque a gente para ver número, para entender faturamento, lucratividade, mas às vezes a gente não para. Faz sentido o que eu tô fazendo? Sim. Ou não? Eu tô voltando para casa, é sempre a mesma coisa e tal. Beleza. E aí entender, tá, o que que eu quero fazer? O que que eu gosto de fazer? Quem que eu quero ajudar? Porque muito do que a gente faz também é para ajudar as pessoas, né? Tá, o que eu tô fazendo? Ajuda mesmo? Ajuda. Eu posso me reinventar dentro disso aqui? Porque você também teve que reinventar Sim. várias vezes sua agência, né? Pelo menos A sua- 28 vezes, né? 28 anos, não dá para ser o mesmo durante Exatamente. 2 anos Muitas seguidos. vezes a gente tem que se reinventar no caos, que é assim, cara, é o negócio andando, troca o pneu com o carro andando. Então já a pessoa nem sabe mais, troca o carro com o pneu. Então, assim, já é uma loucura. Então eu vejo que as pessoas às vezes têm que parar. Primeiro, se eu tenho tempo, se eu automatizo várias coisas, vai sobrar tempo. Com esse tempo, eu vou poder olhar para dentro, eu vou poder falar assim, tá, isso faz sentido? Faz sentido. Ou não, posso mudar. Ok. E agora, o que que eu vou fazer nesse novo mundo? Porque é isso, é enxergar agora essa novidade que vem da IA e falar, será que esses problemas vão continuar o mesmo? Porque veja bem, hoje a gente tem uma IA, uma Lovable, que você cria um site completo Tem, ali. tem. Você cria no cloud Sim. um código completo ali. Você cria uma página inteira, um e-book inteiro no Manus, no Genspark. Você já vai ter isso. A hora que você vê isso, você fala, cara, tudo vai mudar. Meu Deus do céu, calma, preciso olhar. E aí, a coisa na sua cabeça muda. Talvez o modelo que eu tô pensando para o futuro, ele não vai mais servir. Ele vai servir Sim. daqui 6 meses. Ana, uma coisa que você tem hoje, uma mentoria, eu também faço mentoria, começando agora uma comunidade onde eu vou dar mentoria. Será que é por isso que as mentorias estão crescendo bastante para poder estar junto no ser humano nessa transformação do que ele é para aquilo que ele precisa ser, simplesmente para poder vencer? Eu acho que agora com a internet, com as pessoas comprando curso online, que elas
né? Porque a pandemia, ela deu esse boom, né? Da pessoa entender que ela pode aprender online. O que eu vejo é que a mentoria, ela é uma experiência diferente de um curso online onde eu faço sozinho. Eu tenho um mentor que vai me dar uma direção. Só que também, esse mercado, ele tá ficando meio prostituído, porque todo mundo acha que mentoria é só tá lá no Zoom e Sim. fala e que cada um que se vire. Então, É. eu vejo muitos mentorados meus reclamando de mentorias, porque o que que eles querem? Quando eles compram, eles querem assim, eu quero que o Zé Rubens veja que eu existo, primeira coisa. É As isso. pessoas querem pertencimento, eu quero que ele Sim. saiba que eu existo, primeira coisa. A segunda é, eu quero que ele veja o meu projeto e ele Sim. entenda se faz sentido e me dê a direção. Então, eu acredito que o crescimento da mentoria é porque as pessoas estão carentes. Elas Sim. precisam de um mentor. E elas veem tanta gente falando, podcast, né? Pô, esse cara sabe pra caramba, esse cara... Eu quero ele olhando pra mim. Eu Sim. quero ele olhando pro meu negócio. Sim. Então, eu vejo que a mentoria, ela tá crescendo por uma carência das pessoas de falar, pô, esse cara aqui, ele faz o que eu... Nossa, ele faz... E é aquela coisa de saber que na faculdade eu não vou achar isso. Por exemplo, você deu aula, assim como eu, demos aula numa pós-graduação de marketing digital. O cara que vai ensinar YouTube lá, muitas vezes não tem um canal. É. Como é que ele vai? Ele vai falar só, ó, existe o YouTube, faz assim, faz assim. Só que ele não tem pele em jogo, né? Sim. No YouTube. Então é isso. A mentoria, ela veio porque as pessoas entenderam que, pô, eu posso aprender com quem. Eu não preciso ficar 4 anos numa faculdade. Eu vou lá, aprendo com ele que já tá fazendo, já tá Sim. colocando a pele dele em jogo. Ele vai me dar um direcionamento, isso vai me economizar tempo. É isso que as pessoas querem, mas isso não é a realidade do mercado das mentorias, tá, pessoal? Por quê? Porque muita gente faz uma mentoria como se fosse um curso online, que ela fala, 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 se vire. É isso. É, eu já tenho um outro conceito, né? Porque eu me preocupo muito com o O produto. acesso via WhatsApp, O Helpdesk, que esse que tipo de eu ação. faço de diferente? Eu faço o meu aluno, isso graças à inteligência artificial, porque senão seria difícil. Eu faço ele criar o projeto dele com o IA. Eu tenho uma IA que eu criei, que ele vai dando input, sai o relatório, e aí eu vejo o projeto dele, analiso um por um. Porém, eu tenho uma IA que me ajuda a analisar. E aí eu dou o meu feedback para ele, porque é isso que as pessoas querem de mim. Ana, eu Sim. quero que você entenda o meu projeto. Porque assim, o que que acontece, Zé? Eu ensino hoje as pessoas a criarem os produtos digitais, seja robôs, seja curso. É ter um projeto digital que rode ali para ela ter liberdade, entendeu? Sim. Como Então, que chama a sua mentoria? paraíso digital. Ai, que legal. Porque é o que eu vivi, Quantos mentorados você né? já tem hoje? Hoje eu tô com Pô, 125 na legal. mentoria. Então, o que que acontece? E o Eu vejo um investimento por um. hoje? 10 mil Dez- reais. De graça, quase, É. né? É, porque assim, a pessoa aprende pra caramba e outra. Primeiro ela automatiza todos os negócios dela com a IA e depois ela vai criar as fontes de lucro. Só que nesse processo ela começa a se entender, que é aquilo que eu falei, é o autoconhecimento. Pô, legal, fiz, bacana. Agora que eu tô pensando aqui, não é bem isso que eu quero outra coisa, entendeu? Acontece muito isso. Sim. E o que que acontece? Eu percebo que tem muita gente boa, muito profissional, é assim, é para profissional liberal e para especialista que eu faço, né? O que que acontece? Tem muita gente boa no offline, só que a cabeça do offline é diferente da quando você tem. Eu provei isso, porque o meu posicionamento no digital, quando eu comecei a falar de outra coisa, eu atraí outro público e me ferrei no outro posicionamento. Então, assim, eu já entendo que o nicho, ele é extremamente importante, Sim. né? Então, assim, onde as pessoas mais erram é na escolha do nicho. O que que acontece? A maioria. Assim, exemplo. Gente, calma aí, deixa eu É, falar. Eu tô é. assim, pasmado com a aula que você tá dando aqui, Ana. E assim, uma das coisas que eu acho, tem muita gente que chega até aqui no meio e não tá inscrito. Ah, se Se inscreve no inscreve aí, porque eu canal. vou falar pra você. Que aula, Ana. Que aula, Que vai. bom, fico feliz. Eu não consigo ser diferente, Zé Rubens, porque eu tenho que entrar nas entranhas do Vamos negócio. lá. Bom, enfim, o que que acontece? Vamos lá, exemplo. Chega lá pra mim, chega muita gente de terapia. Porque eu acho que eles estudam muito, eles querem muito vir pro digital e tal. Ah, Ana, e aí? Aí eu vejo lá o documento, né? Porque eu tenho o documento que eles fazem o projeto. Aí eu vejo lá. Ajudo mulheres a sair da depressão, a parar com a dependência emocional, a ser mais feliz, a não sei o quê, não sei o quê. Tá errado. Eu justifico. Tá errado. Que tipo de mulher? Não, qualquer mulher. Não, não dá. Não dá. Na internet, gente, vocês têm que ter uma escolha, assim, bem.
bem nichada. Por quê? Porque senão você é uma voz na multidão entre outros tantos que estão falando ali. E hoje, cada vez mais, tem muito mais gente. Então, aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar tudo aquilo, porque lá no documento dela tem a história dela. E, gente, tá tudo, ó, tudo tá relacionado à nossa história. Tudo. Eu sou a rainha da transição. Por quê? Porque eu fiz um monte de transição. Sim. Eu sei fazer transição, entendeu? Só que eu não tinha essa consciência. Eu tive que alguém chegar pra mim, porque a ilha não consegue enxergar a ilha. Sim. Tem que sair. Então tem que chegar A alguém ilha não consegue enxergar enxergar a ilha. Você tem que sair da ilha. Só que a ilha não consegue sair da ilha. Então você tem que fazer algum tipo de saída para se olhar. Ou você precisa de um mentor que olha. Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela queria falar de desenvolvimento pessoal para mulheres. Tá? Beleza. Aí eu olhei a história dela. Tá, eu olhei a história que ela tem um casamento super feliz de muitos anos, e não sei o quê, não sei o quê. Enfim, com todo o contexto que ela deu ali, eu falei, cara, você tem que falar com as mulheres que sofrem relacionamento tóxico e querem ter um casamento feliz, porque o dela tava assim meio geral. Aí ela chegou brava comigo, pra mim. Olha, Ana, eu não concordo, porque eu não sei nada de relacionamento tóxico, afinal de contas, eu tenho um casamento muito bom, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, todo o contexto, a ilha eu não conseguia ver a ilha. Tudo que ela me falou ali, que eu tava vendo, puta, tava na cara, né? E aí eu falei pra ela, ô fulana, é o seguinte, você nunca passou por um relacionamento tóxico mesmo? Não, os meus pais tinham um relacionamento super tóxico. Falei, ah, tá. Então, e é por isso que você fez o seu casamento dar certo, né? É. Aí ela, tá vendo? Você sabe exatamente o que você tem que fazer, por quê? Porque você não quis passar por aquilo mais. Então você entende, só que você não entende essa mulher no lugar dela, porque você não tem um casamento tóxico, mas você quis tanto sair desse relacionamento tóxico dos seus pais que você fez o seu dar muito certo. E agora o que você precisa é contar em tudo isso pro chat GPT para ele poder extrair de você o seu método. Por quê? Como que eu fiz o meu casamento dar certo? E aí conta, fala, porque tem um ditado lá, É. fala, e fala, extraia, o que que eu faço de bom, porque eu não consigo enxergar. Então, essa é a beleza da E inteligência daí ele artificial. extrai, consegue dar um ponto, ela Consegue. fala assim, vai Porque se fazer isso. você fizer muito bem o prompt, por Sim. exemplo, o que que ela tem que fazer? Jogar aquele documento do projeto dela e falar, GPT, é o seguinte, eu vou conversar com você aqui e eu quero falar com esse tipo de público aqui. Só que eu mesma, que tenho um casamento de 30 anos muito bem sucedido, eu mesma não sei te falar exatamente, eu sei, só que me faça as perguntas para que eu consiga extrair o meu método e consiga entender. E aí ele vai fazendo, só que faz uma pergunta de cada vez, porque senão fica louco. Então aí ele vai fazendo e ela vai falando, e aí isso vai dando consciência para ela, porque isso é terapia, né? Quando você se fala, você escuta, você fala, putz, olha só o negócio que eu falei. Ó, por exemplo, você que dá palestra. Às vezes você não tá numa palestra, você fala umas coisas, você fala assim, nossa, eu falei um negócio legal aqui, né? Vou até anotar. A ilha não enxerga a A ilha. ilha não enxerga aí, né? É isso aí. Então, Zé, é um trabalho de autoconhecimento, né? Que também que eu faço ali, porque eu entendo que tem tudo a ver com a Sim. gente, tem tudo a ver com a nossa história. E aí eu quero entender agora como um pequeno empreendedor. Então, você já falou dessas pessoas que utilizam da sua mentoria para poder construir algum produto e viver do digital, mas você também fala com aqueles pequenos empreendedores, ó, eu quero implantar a inteligência artificial aqui. O que que eu faço? Eu tenho um outro braço que aí não é essa mentoria, que é um outro negócio que chama Negócios Inteligentes, que esse a gente fala mais com o empreendedor que quer implantar, Legal. né? E tenho vários contatos de pessoas que eu sei que implantam Sim. também, porque essa é uma coisa que vai crescer muito, porque é o que você falou, o empreendedor ele fala assim, eu quero usar IA, quero usar inteligência artificial, mas ele não sabe onde ele quer, o que que ele quer. Então, é o que eu falei, todo ano eu vou numa imersão no Vale do Silício. E a primeira que foi falando de IA, que foi o ano passado, foi falado de IA muito de uma forma muito, assim, geral, né? Ah, e a inteligência artificial vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nada específico. Só que todos os empresários davam depoimento da imersão. Não, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no Brasil vai ser colocar IA na minha inteligência artificial no meu negócio.
E eu fiquei assim, gente, mas como? Porque eu tava ali, né? Mas não tinha sido falado nada, nem do ChatGPT como fazer e tal. Eu falei, como? O empresário, ele tá com ponto cego. Ele não sabe o que é realmente a IA. Às vezes ele acha que é o ChatGPT, só a secretária dele, a secretária Sim. usa o ChatGPT, ele acha que tá usando IA. E, na verdade, aí eu falo com os líderes, tá, das empresas. Não delegue o conhecimento de IA. Você tem que entender IA, porque IA é algo extremamente estratégico, Sim. entendeu? Então, faça algumas dicas, né? Primeira coisa, empresário, entenda sobre IA no seu negócio. Comece, nem que for um curso de ChatGPT, alguma coisa assim. Vai, porque você vai começar a entrar, é como se você entrasse numa porta que daqui a pouco abre um monte de janela, você vai começar a entender da coisa. Beleza. Segunda coisa, implante um comitê de IA na sua empresa, onde você vai conversar com todos os colaboradores, treinar em alguma coisa. Ó, pessoal, hoje eu vou ensinar aqui o ChatGPT para vocês. Eu tenho feito isso na minha empresa. Eu ensino alguma coisa e deixa a galera, ó, essa semana todo mundo vai fazer alguma coisa no ChatGPT e a semana que vem eu quero que vocês preparem uma aula de 10 minutos que seja do que você está fazendo. Deixa a galera vir. Alguns vão vir com ideias geniais. Aquelas pessoas você vai falar assim, bom, vocês vão ser do comitê da IA. Por quê? Porque você vai começar a identificar quem são as pessoas que vestem a camisa da empresa. Show de bola. Eu utilizo o IA, a gente tem inclusive uma plataforma, se você buscar aí IA Guias, eu vou deixar aqui, que é muito voltado para o comercial, de WhatsApp, já tem um CRM interno, mas a gente não pode ficar preso só nisso, porque a grande questão é que ela tem que analisar a planilha, ela tem que analisar um monte de coisa. E uma das coisas que eu ainda não sei, mas eu vou saber, que é esse tal do agente de IA. O que é esse bendito agente de IA? Porque a gente tem GPT, a gente tem Gemini, tem outros. O que é o bendito agente de IA? O agente, ele vai fazer, ele vai ter autonomia. Por exemplo, vamos pegar Humanos AI. Você já usou Humanos? Já. Humanos, você dá uma tarefa para ele, por exemplo, me ajuda a criar um e-book sobre inteligência artificial, as profissões que vão acabar daqui 10 anos. O agente, né, ele vai ser autônomo. Não é que nem o ChatGPT que ele já vai trazer uma coisa para você. Ele já vai falar, então, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer. E ele vai tomando decisões por conta própria, né? Agora, tem muitas denominações, porque estão surgindo tantas coisas ao mesmo tempo que tem muitas coisas. Por exemplo, eu posso ter um agente de WhatsApp que atende no WhatsApp, entendeu? Que aí é um robô. Aí falam chatbot no WhatsApp, mas tem gente que fala que é agente. Eu, por exemplo, chamo de robô de ChatGPT, que é o GPT que você cria, que ele fica personalizado. Não sei se você já criou algum. Não. É um GPT personalizado. Então, por exemplo, eu tenho só. Eu costumo usar as mesmas conversas. Eu quero saber, eu tenho copy de e-mail, eu vou sempre onde eu vou falar de copy de e-mail na mesma conversa. Então, você tem duas coisas bem importantes no GPT que vão melhorar isso aí. Uma é o GPT, que é o robô que você cria lá dentro. Para que ele serve? Para alguma tarefa específica, mas para você compartilhar com outras pessoas, seja com clientes, seja com funcionários. Então, por exemplo, eu tenho aqui um robô que ele ajuda a fazer os stories do franqueado. Sim. Entendeu? Então, você manda o link para esse cara, para todo mundo. Ó, esse é o robô, ele vai fazer algumas perguntas e ele vai trazer da forma que você entende que é o melhor stories, entendeu? Sim. Ok, esse é o robô. Existem projetos. Projetos são coisas que você usa sempre. Então, projetos, você faz sempre e-mail, você cria um projeto de e-mail. Você faz sempre, sei lá, você tem um projeto que é o seu terapeuta, ou coach de negócios. Você tem um projeto que é o podcast. Então, o que você faz lá? Você pode jogar na base de conhecimento do projeto todas as transcrições do podcast, por exemplo, todos os links, e ele vai ter uma instrução que você vai colocar. Você, com base em todos os podcasts que eu faço, você vai me dar scripts, você vai me trazer uma lista de convidados novos que eu posso, de repente, chamar que eu não estou pensando aqui. Você vai me trazer ideias novas e não sei o quê. Ou você vai me ajudar a criar um e-book com todos os podcasts que eu já fiz, e transcrições, etc. Então, esse projeto, ele é específico de um projeto mesmo que Sim. você tem, entendeu? Toda vez que eu colocar um link de podcast, ele vai fazer isso aí.
Só que a diferencial dele é que todos os chats que você fala sobre podcast, você pode trazer lá dentro, então ele vai ficando super inteligente Sim, só naquela legal. área. Ana, agora eu quero saber de uma grande dificuldade que você passou e como que você superou essa dificuldade. Eu acho que a mais que tá mais latente. Tiveram várias, né? Quando eu fui demitida, eu fiquei muito mal com isso. Aí eu fui até estudar técnico de edificações na FIEC. Eu saí de ser diretora para estudar, porque meu pai falou, ficou tão chateado, né? Você conhece meu pai. Conheço. Aliás, um E. abraço pro Zé Onério, uma Ah, grande pessoa. é. E aí meu pai ficou assim, tão com dó de mim. E ele falou assim: vai, filha, vai estudar obra para ajudar aqui, né, tal. Aí eu fui, não tinha nada a ver comigo, mas foi interessante, porque eu entendi o que que é um baldrame, o que que é uma caixa, colar caixa d'água. Enfim, mas foi aquele momento, sabe que o momento que você é meio sabático, aquele Sim. inverno que você tem que se retirar, assim. E foi legal, porque nisso eu comecei a gravar uns vídeos de YouTube e aí que eu fui empreender. E foi muito legal, porque eu fui falar com o coordenador da FIEC, né? E falar, olha, eu vou sair porque eu vou empreender. Ele, você vai mesmo? Não, mas vai dar certo. E até hoje ele fala, nossa, que legal, né? Deu certo, deu certo. Então, assim, isso foi legal. E foi um momento ruim, mas que depois a gente vê que é um momento bom, né? E depois essa parte, assim, da transição, quando... Várias transições que eu fiz, né? Mas essa transição, quando eu parei de fazer o curso de assistente virtual, que eu fiquei, cara, não é isso. Foi ruim, porque a minha equipe era um trem-bala, entendeu? E eu parei o trem-bala, para tudo, não vou fazer mais. E é muito ruim, porque isso mexe com as pessoas, elas ficam chateadas, elas ficam desconfiadas, Mas né? isso é uma decisão que grandes empreendedores fazem. Eu estou na mentoria do Joel e o Joel esse ano encerrou a mentoria Hum, Influência, ah, porque agora ele vai ser mentor dos mentores da MLS, que hum, é, inclusive que o Conrado tá lá. tá, Então, é, é, não é mais cheque, mas eu tenho certeza que ele rasgou com uma certeza. grande quantidade de Pix aí, porque 150 pessoas, high ticket. Então, tomar Ficam decisão não é órfãos, né? fácil, mas é inerente de grandes empreendedores. Então, e hoje com o digital, né, com as coisas mudando, ó, isso é algo interessante, né? Muita gente vai ter que tomar esse tipo de decisão daqui para frente. E diferente que no meu caso eu senti que eu precisava, mas vai ter gente que vai ser obrigada a fazer isso, porque a inteligência artificial vai empurrar essas pessoas a fazerem isso, né? Então, o que que eu quero trazer, né, de reflexão aqui? Primeiro, existem vários cenários. O catastrófico, né? Da inteligência artificial ser a AGI, que é a inteligência artificial geral, que ninguém vai conseguir regular isso aí, ninguém nem vai saber o que ela vai fazer. E estamos a poucos percentuais para atingir isso, né? É Tipo mesmo? 6%, é. E há 2 anos era um ano atrás, acho que era 20%, agora já diminuiu. Ninguém sabe qual país vai atingir isso primeiro, isso é tipo uma guerra, aquela guerra fria, né? De quem vai Sim. conseguir a bomba atômica, quem vai conseguir a AGI. Porque quem conseguir a AGI, né, vai ter um poder ali, né, muito maior. Então tem muita coisa. Só que assim, gente, a gente pode pensar em coisas boas ou coisas ruins. Eu decidi ver o copo meio cheio, porque se você for olhar o copo meio vazio, é um poço sem fundo e você não sabe o que vai acontecer. Então, o que que eu percebo? Eu consigo, aquilo que eu consigo enxergar é naquilo que eu vou focar, entendeu? Então, eu percebo que a gente tem que ter uma visão aberta de mundo, tentar entender o que está Sim, acontecendo e se preparar para se reinventar o tempo inteiro, sim. entendeu? E assim, então cria algo, que é o que eu falo, olha para sua essência e cria algo que seja um pouco aberto, que você consiga mudar. Pô, veio uma modificação aqui, eu consigo mudar isso. Então, por exemplo, eu tenho, inclusive na minha mentoria, eu tenho um módulo ali que eu formo consultores de IA. Por Sim. quê? Porque muita gente, por exemplo, um terapeuta, que de repente ele vai ver, putz, não vou conseguir fazer mais nada. Se torna consultor de IA, entendeu? Vai ensinar IA para outras Sim. pessoas e vai Pegar na ganhar mão e dinheiro com fazer. isso. Sim. Embora eu tenha visto também, né? Por exemplo, eu tenho terapeutas na minha mentoria que elas construíram os próprios robôs, que esses de GPT, e elas criaram um ecossistema de robôs que elas agora estão ajudando um monte de gente, um monte de terapeuta, um monte de gente, inclusive fazendo coisas incríveis, né? Teve uma lá que falou assim para mim:
Ana, olha, a mentoria já tá paga. Fazia uma semana que ela tinha entrado. Falei, mas por quê? O que aconteceu? Não, porque o meu filho, ela tem um filho autista de mais de 30 anos. E esse filho, ele tem um autismo leve que permitiria ele trabalhar, mas ele nunca quis trabalhar, enfim, nunca teve esse impulso. E ela criou no ChatGPT, através das técnicas dela, quânticas e diferenciadas, e lá, um arquétipo numa imagem. Eu não sei o que é isso, porque eu não fui a fundo, eu preciso entender. Entendi. Porque cada hora ela fala uma coisa e ela tá indo bem, tá indo bem. Sim. E ela falou: eu criei a imagem arquetípica, botei na carteira do meu filho, no dia seguinte ele quis trabalhar e conseguiu um emprego na Havan. Eu falei, nossa, ela falou assim, só isso valeu a mentoria. Eu falei, Coisa. olha, estou sem Que palavras. coisa. É isso. Ana, qual foi ou qual é o seu principal professor? Qual é ou qual foi? É, Olha, eu não sei, eu vou falar assim, espiritualmente, né? Eu acho que espiritualmente Jesus, mas agora, professor mesmo, professor tô falando de coisas sim, mais terrenas, né? Olha, eu aprendi muito lendo o livro de Deepak Chopra, sim. Os Sete Leis Espirituais do Sucesso, foi um livro que me marcou, que eu aprendi bastante, bem profundo. Conrado Adolfo foi uma pessoa que também foi muito importante nesse início meu para digitalização total, então, porque ele trouxe isso muito forte, né? Aprendi muito com o Érico Rocha também, a parte de vendas, de lançamento, né? Devem ter outras, com certeza Sim. tem outras pessoas, né? Mas eu preciso pensar aqui, mas com certeza eu sigo muitas pessoas assim que contribuem, sabe? Legal. E vamos supor se você pudesse escolher um desses aqui para sentar aqui e fazer uma pergunta. Qual pergunta seria? Olha, eu vou escolher então o Érico Rocha, hein? Eu perguntaria para ele como que ele consegue ser tão consistente, né? E agora com a IA, o que que ele enxerga, né? Porque eu admiro o Érico porque eu acho ele muito consistente. Ele é um cara no digital que nunca mudou. Ele é espetacular. É, Ele é espetacular e assim, ele começou não só naquilo que ele faz, mas também na generosidade dele, porque ele consegue entender e você olha para ele, eu gosto. Tem gente que tem preconceito, né? Acha que, mas é porque não mas entende, né? sim, e o Hum, que ele fez no digital no Brasil foi é uma coisa espetacular. espetacular. O Érico tem muito mérito mesmo. Legal. Você já olhou para você e falou assim, eu tenho um limite de trabalho? Ou você começa a trabalhar e não para? Como é que é? Não, eu vou muito no flow. Eu gosto muito de trabalhar. Mas assim, é porque eu vejo muito sentido no que eu faço, sabe? Inclusive, quanto mais está aprofundando para mim, hoje eu vejo como até um chamado, porque eu sinto que, pô, não é possível. Eu vejo coisas que às vezes eu não sabia disso, que as pessoas não viam, sabe? O que eu vejo. E aí o fato de eu poder ter viajado o mundo, olhar várias culturas, o fato de eu ter viajado o mundo me fez até me salvar de algumas coisas, sabe? Que aconteceriam. Porque na época da pandemia, quando começou a pandemia, como eu tinha viajado e conhecia alguns lugares, por exemplo, Singapura, né? Eu comecei a ver jornais de Singapura antes da coisa acontecer no Brasil. Então eu já estava entendendo o que estava acontecendo quando estava o carnaval e aquela coisa aberta. Então isso me ajudou muito. A entender o mundo, me ajudou muito a tomar decisões para minha vida que foram muito acertadas, né? Nem lembro mais qual foi a pergunta que você falou, né? Nem sei qual foi a Não, não, pergunta. mas Foi, assim, viajei não. agora. O que que você. Também Se é esqueci do da pergunta. trabalho, não, negócio do trabalho, se é Podcast é assim do mesmo. trabalho, do trabalho. Então, assim, cara, eu vejo tão meu trabalho de um modo tão Sim. espiritual, tão profundo, tão, O limite, né? Eu falei tão, sobre o limite do então trabalho. eu não vejo. É claro que às vezes eu tenho que ver que tem outras pessoas que precisam da minha atenção, obviamente, isso aí Mas assim, eu faço de tudo pra estar perto da minha família também, Sim. entendeu? Então, estou muito com os meus pais, né? Fui morar também no mato, tal, ali, onde tem a presença deles também. Então, eu sou super satisfeita com o meu trabalho, na Sim. verdade. Legal. É uma das coisas que eu vi, né? Foi quando começou a pandemia, você ficou na fazenda mesmo, né? Fiquei. E ainda tenho E, casa lá. e aí você, hoje, onde que você vive? Mais aqui em Mais Datuba? lá. Mais lá? Aqui eu venho quando eu tenho um monte de compromisso, aí eu tento marcar tudo junto. Ou Sim. quando eu vou viajar, porque graças a Deus o aeroporto de Viracopos é maravilhoso e a gente tem esse acesso rápido, né?
Então, aí, quando eu entro nessa coisa de viajar e palestra e evento e podcast, não sei o quê, aí eu fico aqui. Mas eu Sim, prefiro ficar lá. legal. Um erro recorrente seu. Sabe o que é erro recorrente? Aquele que a gente luta, 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 mas se você dá uma distraída, ele volta. Ele volta? Olha, eu tava até conversando com a Suelen, que tá aqui, que ela me ajuda com conteúdo. Um erro recorrente meu era não trazer as minhas visões pro meu conteúdo. Porque eu sempre pensei, putz, vamos falar de uma ferramenta ou vamos trazer isso aqui. Eu terceirizei muito também tudo isso. Até porque quando eu fiquei um pouco perdida no que eu ia fazer, eu deixei, não sei, vai, bota qualquer coisa aí. E foi legal, né? Porque eu tenho uma equipe muito boa que faz isso pra mim. Mas um erro recorrente que eu tô parando com esse erro é que eu preciso trazer mais a minha visão. Porque, na verdade, eu sei que o que eu falo e quando eu contextualizo, as pessoas entendem quem sou eu. Poucas pessoas entendem quem é a Anatex, na verdade, porque eu não falo muito de mim, e eu não Sim, trago muito a minha visão, eu trago muito, faça isso para conseguir isso. Essa é a ferramenta faz isso aqui. E aí na aula, quando eu dou uma aula, aí as pessoas entendem quem sou eu. entendi. E eu não trazia isso muito, porque eu acho que eu tô muito acostumada com a coisa ser rápida e ser aquela coisa dinâmica e tal, e eu não trazia muito isso. E eu acho que foi um erro. Legal. Foi um erro. É, um erro, a gente tem erros recorrentes. Eu tenho, por exemplo, se eu bobear, minha agenda se perde. Eu tenho que ficar muito atento e aí passa as tarefas, enfim, me torna uma pessoa enrolada se eu não prestar atenção. E assim, qual a influência de seus pais no seu sucesso hoje, que você considera? Olha, o fato dos meus pais nunca terem interferido em nada das minhas decisões foi muito decisivo para o meu sucesso. É mesmo? Porque meu pai e minha mãe sempre me deixaram livre para decidir o que eu queria fazer, né? E, claro, sempre tá tudo bem e tal, mas sempre deixaram assim, né? Nunca falaram, porque eu tenho uma família de militar assim muito grande, né? Meu avô foi militar, meus tios, meu pai, polícia militar também, e de advogados também. Então você imagina, né? Ou um prende, um dá voz de prisão, outro prende, né? Sim, E aí e eu nunca quis, advogado, não, não. E eu nunca, graças a Deus, eles nunca, porque poderia ter tido uma sim, influência muito grande, né? Nunca, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, só o fato de nunca ter interferido já foi maravilhoso para mim. Me apoiam, assim, me apoiam, hoje admiram, porque antes não entendiam nem o que eu fazia, né? Tá sim, lá, faz alguma coisa de internet e tal. Mas hoje admiram o que eu faço. E assim, o meu pai é muito espiritualizado, né? Você sabe, a minha sim, mãe também. Então, são pessoas muito profundas. E sim, por isso que eu acredito que eu trago isso, esse olhar para outra pessoa, de querer realmente ajudar. Meu pai é muito assim, minha mãe também, de querer realmente ajudar aquela sim, pessoa, de realmente se interessar, de ser uma pessoa, tipo, humana, né? Porque a gente vê pessoas que, de repente, estão ali na internet, mas a hora que você vê, trata o garçom super mal, sim, trata as pessoas mal, não estão nem aí, entendeu? Então eu tenho essa influência, assim, que é uma base e não só dos meus pais, mas meus avós, é uma coisa que vem de gerações que eu vi, o cuidado com as pessoas. Então, eu realmente quero ajudar as pessoas. Então, isso vem da minha base beleza. familiar. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo para todos os convidados. É o seguinte, esse podcast não é meu, é Hum. seu. E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, que é trazer o sentimento para as pessoas que você ama. Então, aproveita e Oh, manda uma mensagem pro seu pai, pra sua mãe, agora nossa, olhando para a cadê a câmera. câmera? Aqui. Nossa, eu te amo, pai, mãe. Assim, eles são tudo pra mim. Minhas referências. E ainda bem, tive a sorte, né? Uma sorte ter eles. Beijos. Sensacional. Tímida. Ana, adorei o podcast. Viajei junto com você quando você começou a falar. Eu falei, qual o É. seu limite de trabalho? Você começou, pô, Ah, pra mim é fantástico. Daí você, é. putz, e Legal, né? assim, acho que desenrolou muito, foi muito legal. Muito Então, fluido. se a pessoa quiser saber ou da sua mentoria ou te seguir, vai estar aqui embaixo, né? Então, Ó, toda quarta-feira às 18 horas, segue lá, Ana Tex. Toda quarta-feira às 18 horas eu faço uma sala secreta, que é uma aula que eu dou gratuita. Na verdade, é uma aula que eu gravo para minha mentoria, mas as pessoas podem assistir. sim, Obviamente que eu sempre vou vender alguma coisa lá dentro, tá, gente? Já falo antes, porque senão as pessoas, vai vender. É minha responsabilidade moral vender algo, mas vender algo que transforma, né?
Uma coisa que as pessoas entendam. Se você não está pagando, você é o produto. Não É tem o que isso fazer. aí. E na verdade, assim, todo mundo. A pessoa que tem bloqueio com vendas, entenda isso de uma vez, né? Se você não gosta que a pessoa venda pra você, você não consegue olhar aquilo. Porque eu olho hoje para um pitch de vendas e falo, nossa, que legal, olha só, ele conectou isso com isso para trazer, que legal. Eu tenho o poder de não comprar, se eu não Sim. quero. Mas, pô, a gente tem que ver isso como algo muito legal, né? Uma Sim. comunicação. Eu estou solucionando. Se você for aquela pessoa que precisa de mim, eu estou ali. Eu tenho um produto para Sim. você. E eu acho que quem não respeita a pessoa que vende, já fica, vai vender, a pessoa também vai ter isso no negócio dela, Vai né? ser difícil ela Vai ser vender. difícil. E todo negócio é um negócio de venda. Não tem o que fazer. Obviamente, né? Ninguém tá aí, a não ser que você tenha uma ONG, né? Mas mesmo assim tem que captar investidor aí, né? Para fazer os leilões, os não tem negócios. que fazer. Bom, se você veio até aqui e não está inscrito, é uma baita sacanagem. Ana, mais uma vez, pede pessoal, olha ali e Gente, se fala assim, inscreve no canal, toca o sininho, se inscreve no canal e vem aqui, porque você viu, né? O Zé Rubens, ele tem anos de história aí. Você não tá falando com qualquer, você não tá vendo qualquer pessoa, entendeu? Então, e maratone o canal. é isso aí. Então se inscreve e tal. E agora é o seguinte, você vai ter 2 recados importantes. Primeiro do Joel J, o segundo do Alfredo Soares. E depois disso, eu separei um vídeo especial para você. Então você já vai clicar e vai ficar no canal. Valeu? Obrigado, Ana. Obrigada, É muito isso bom. aí. Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vral, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve. Ô galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein?